Doutor Rogério, o assunto é muito oportuno, até porque é uma doença que agora, muito pouco tempo, ela veio à tona e ao mesmo tempo vem chamando a atenção da imprensa no mundo como um todo. E a gente gostaria de saber, aproveitando o seu conhecimento, a sua especialidade, o que é e o que causa a varíola dos macacos, doutor? Então, a varíola dos macacos ela é uma doença que é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida dos animais para o ser humano. Já haviam relatos anteriores na literatura e até mesmo pequenos surtos, de transmissão entre seres humanos diretamente pelo contato de um ser humano com o outro. No entanto, nunca havia tido uma situação com tantos casos e em tantos locais diferentes. Atualmente, a gente tem 31 países confirmados com a varíola dos macacos e o total de 1.077 casos. Então, é um número muito alto, assim, muito maior do que a gente teve anteriormente na literatura, o que nos leva a pensar de que ou as pessoas estão tendo uma exposição maior, uma circulação maior, ou eventualmente pode haver alguma mudança na forma de transmissão dessa doença. O senhor falou então que é uma doença, é uma zoonose transmitida dos animais para o ser humano. E aqui relacionando essa questão, varíola dos macacos, é o macaco, doutor, que transmite isso ou a gente tem que entender de uma forma diferente essa relação, inclusive com o animal? Tem que entender de uma forma diferente, porque tem outros animais que também são capazes de contrair e de transmitir essa varíola. Então, na área endêmica lá, então, na África, a gente tem transmissão em roedores, de maneira geral, na preguiça também, que é um outro animal que vive na floresta também, e nos primatas não humanos, que são os macacos, Então, são esses três tipos principalmente de animais. Mas, naturalmente, que a pessoa tendo sintomas da varíola do macaco, é aconselhável que ela não entre em contato com animais também, porque eles, teoricamente, poderiam estar contraindo a doença e depois transmitindo ela para outras pessoas. Inclusive, doutor Rogério, aqui na nossa região nós temos muitos macacos, bugios, e temos um projeto, um projeto muito rico, o projeto Bugio, e nessa questão agora, essa preocupação relacionando a doença com o animal em si, os macacos da nossa região, eles não transmitem a doença, já é um lembrete, aqui é um alerta feito pelo projeto Bugio da Universidade Regional de Blumenau, justamente alertando para a população não machucar os macacos por falta de informação, doutora? Exato, já teve essa situação em relação à febre amarela anteriormente. Na verdade, a questão é da pessoa tomar as medidas preventivas adequadamente, E, naturalmente, que os macacos, eles não são bichos propriamente de estimação. Então, a pessoa não vai entrar em contato diretamente com o macaco, a não ser que ela entre no ambiente deles, Então, o contato direto é que seria responsável pela transmissão. E os nossos macacos aqui no Brasil não têm essa doença, então eles não trazem risco para a pessoa. São as pessoas mesmo que vêm de outros países é que trazem esse risco, Doutor Rogério, quais são os principais sintomas da varíola dos macacos? Então, os principais sintomas seriam a febre, lesões na pele, que são parecidas com a da varicela, com a catapora, então estão bolinhas normalmente, essas bolinhas estão todas no mesmo estágio, então tem bolhas, todas estão em bolhas, quando rompem elas ficam na forma de crostas, e os gânglios, as ínguas que o pessoal fala, então que seriam os linfonodos que ficam aumentados dentro da pele, que podem aparecer no pescoço, embaixo do braço, na virilha, relacionados normalmente com essas manchas na pele. E como é que é o tratamento, doutor, desse tipo de sintoma e, ao mesmo tempo, a confirmação ou não desses sintomas relacionados diretamente à varíola dos macacos? Então, existem exames para confirmar, mas esses exames somente são disponíveis através da vigilância epidemiológica. Então, quando você tem um caso suspeito, a pessoa deve procurar o médico e o médico notifica para a vigilância epidemiológica para ela poder fazer os exames e para tomar as medidas de isolamento. É que essa pessoa não pode ficar em contato com outras pessoas que ela pode estar transmitindo a doença. Além disso, todos os contactantes dessa pessoa têm que ser acompanhados para ver se vão ter sintomas. Como acontece a transmissão dessa doença? Quais são as formas de contágio, doutor? Hoje você sabe com certeza que ela transmite pelo contato de uma pessoa doente, contato direto, da pele com a pele, de uma pessoa doente com a outra, E ela provavelmente transmita também por gotículas de saliva, parecida com o Covid, certo? Então a pessoa usar máscara seria uma forma de proteção
E a outra forma de proteção é evitar o contato direto com pessoas que tenham lesões de pele sugestivas. E assim, né, doutor Rogério, a gente aprendeu tanto sobre a importância das máscaras, depois veio, sim, a confirmação que elas não eram mais, no caso, obrigatórias, mas a gente não pode ter a máscara como a nossa inimiga, nós temos que entender que elas são necessárias em determinados momentos, ainda vivemos com a preocupação da própria questão da Covid-19 e agora, então, também sendo indicada, também tendo essa possibilidade da utilização da máscara para tentar frear esse número tão crescente aqui de casos de varíola dos macacos, né, doutora? Exato. Além das outras doenças respiratórias, né, que nós estamos com um período de alta circulação, então, do influenza, do adenovírus, do vírus sincicial respiratório. Então, nesse período é bem aconselhável usar máscara, sim. Doutora, a nossa entrevista acontece justamente nesse Dia Nacional da Imunização, 9 de junho, que tem esse objetivo, né? Chamar a atenção para a importância das vacinas, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva. O que aconteceu com a nossa humanidade, doutor, quando a gente acompanhou antes mesmo da pandemia da Covid, uma corrente contrária às vacinas? E depois se trabalhou tanto, se batalhou tanto para ter as vacinas como nossas amigas também? Então, uma grande parte disso vem da questão de que hoje todas as pessoas têm acesso a fornecer informações, mesmo que não sejam pessoas que sejam habilitadas para aquele fato. Por exemplo, hoje não é necessário a pessoa ser um jornalista para ter acesso a divulgar informação em larga escala, através das redes sociais. Então, as informações não são checadas, as informações não são dadas por pessoas que têm realmente conhecimento a respeito, e isso causa uma grande confusão na comunidade em termos de saber em quem confiar, né? Eu diria que o ideal é a pessoa confiar, então, realmente no médico, nos órgãos oficiais de saúde, que são quem realmente está usando dados científicos para dar informações para os seus pacientes, né? E a questão de saúde pública, né, doutor? Mais uma vez, pontuar aqui, é sim uma decisão que começa pela pessoa, olhar individual, mas depois se estende para a saúde coletiva como um todo, né? Exato. A pessoa que não se imuniza contra uma doença, contraindo essa doença, ela vai transmitir para outras pessoas que não conseguiram ter uma resposta boa à vacina, né? E isso é uma coisa que só vai ter impacto realmente sobre as doenças, a vacinação, quando um percentual alto da população toma essa vacina, né? Existe, doutor, alguma vacina já direcionada, por exemplo, aqui para a varíola dos macacos ou não? Já foi desenvolvida, então, tanto a vacina da varíola normal, ela funciona, quanto já existe uma vacina desenvolvida também contra a varíola dos macacos. Só que ela ainda não está disponível, né? Então ela está sendo fabricada para ser eventualmente distribuída em caso de ter um aumento dessa ocorrência. Aqui estamos falando ainda, pontuando a varíola dos macacos, é uma doença que traz riscos para a nossa saúde, pode ter ligação inclusive com óbitos, doutor, essa complicação? Sim. A taxa de óbitos da varíola dos macacos, ela é uma taxa relativamente alta, é 1 para cada 10 pessoas. Para ter uma ideia, a Covid, por exemplo, é 2 para cada 100 pessoas, é 5 vezes menor do que a mortalidade da varíola dos macacos, então é uma doença grave, sim. Nessa relação com os macacos, mais uma vez a gente pontua, né, gente? Lembrando que os macacos da nossa região, eles não transmitem a doença conforme o projeto Bugio da FURB, que alerta para a população não machucar os macacos por falta de informação.